nossa assistência, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, para qualquer parte do mundo. Iniciamos agora os nossos trabalhos e saudamos assim, dando início à nossa tarefa de hoje, a todos aqueles que vão acompanhar-nos a partir deste momento. Vamos então cantar a nossa primeira canção na página 6, Causa e Efeito. Quero ter-te comigo, quero ter-te comigo, quero ter-te comigo, meu Jesus, quero ter-te comigo, quero ter-te comigo, quero ter-te comigo. Quero ter-te comigo, meu Jesus, quero ter-te comigo. Somos peregrinos que à terra voltamos para resgatar o mal que fizemos. Abençoa os nossos trabalhos esta noite, que os teus mensageiros possam estar conosco, ajudando-nos, envolvendo a todos nós, a todos aqueles que estamos aqui hoje para ouvir a tua mensagem, os que estamos como trabalhadores da tua seara, todos juntos, Senhor, que haja harmonia, que haja paz e amor entre todos nós. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás de poder aprender com os teus ensinamentos. Que a tua paz nos envolva a todos, Senhor. Página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer, cantemos nossa
Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo o homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? É uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram.
A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo, eles se seguem na encarnação quando se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto com o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada, mas mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nunca é demais falarmos sobre este tema, porque sempre fica algo por perceber. A maioria de nós talvez já tenhamos, ou quase que ouvimos, semanalmente, falar sobre o nascer de novo, sobre a necessidade de reencarnar. E mesmo assim, existem dúvidas. Será que é assim? Será que eu já fiz tanto mal? Porque as pessoas baseiam-se no que sofrem, na vida que têm, nas dificuldades, nos problemas. E então, começando a perceber, ou pelo menos ouvindo, que existe uma lei de causa e efeito, era o nome da nossa primeira canção, a lei da causa e efeito, portanto, ou causa e efeito, que é o nome dessa lei. Jesus não falou na causa e efeito, mas disse, assim como fizeres, assim acharás. Sem dúvida que seria o mesmo. Ele poderia ter dito causa e efeito, mas entendeu, talvez não fosse tão entendido. Ele quantas vezes disse, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Nem mesmo assim o entenderam. Portanto, assim como fizeres, é a causa. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós sentirmos, tudo aquilo que nós pensarmos, dissermos, fizermos, sei lá, tudo que tenha a ver conosco, são causas boas ou menos boas, ou muito más. Porque é o ato, é a ação, é o agir, é o transmitir, é o irradiar. Nós fazemos aqui a irradiação pelos doentes. Será que toda a gente percebe ou sabe o que é a irradiação? O que é irradiar? Irradiar é enviar. Se é pelos doentes, estamos todos, aqueles que estejam ligados em sintonia, com fé, com o pensamento elevado, a irradiar para os doentes, a enviar energias, vibrações de paz, de amor. Para quê? Para que eles possam melhorar, aliviar as suas dores, o seu sofrimento, para que tenham força para lutar. Então é o irradiar, é o fazer, é o nosso pensamento. Daí que esta será uma causa boa, evidentemente. São causas, é o fazer. Acharás, disse Jesus, assim como fizeres, assim acharás. Então, como fazemos, achamos. Se nós estamos
nesta vida atual, porque o nosso passado nós não lembramos. A partir do momento que o espírito acorda num novo corpo físico, o passado é esquecido. Não lembramos o nosso passado espiritual, não lembramos outras vidas. Mas vejamos, que explicação é que nós damos quando tanta gente, mas tanta gente, quantos aqui presentes já passaram por estas experiências? Estão em determinado lugar pela primeira vez, lugares que nunca tinham visitado, que não conheciam, e quando chegam ali, isto até se vê também em crianças que não têm qualquer ideia do que é a reencarnação, nunca ouviram falar, não ligam a isso, pelo menos nesta vida terrena. E eles dão testemunhos daquele lugar onde estão, de quem viveu ali, de que eles, como era aquele lugar ou aquele espaço, noutros tempos que não aquele que agora é conhecido ou que no momento é vivido. Porquê? Como se já tivessem estado ali, como se conhecessem aquilo. Quando há transformações do espaço, das casas, dos lugares, dizem, isto não era assim, era desta e daquela maneira. E quantas vezes pessoas adultas vão investigar e acabam por concluir que realmente aquilo que a criança está a dizer é verdade. Aquilo que ela disse é a verdade. Mas como é que é possível? Evidentemente que não é desta existência, é de um passado. E porque é que a alguns pode assumir esta lembrança e a maioria não lembramos de nada? Pois Deus vai permitindo que, pouco a pouco, os homens vão acordando para que se liguem mais à vida espiritual, a um conhecimento profundo da espiritualidade, do ser que nós somos, que procuremos buscar sobre nós mesmos. Afinal, quem somos nós? De onde é que nós viemos? Por que é que estamos aqui na Terra? O que é que estamos aqui a fazer? Para onde é que nós iremos quando sairmos daqui? Nós vemos as pessoas morrer, não é? Morre o corpo, e há quem acredite que apenas existe o corpo. E morre o corpo, pois para essas pessoas tudo acaba. Agora, aqueles que acreditamos na existência do Espírito, o ser que somos nós, o ser que tem sentimentos, o ser que pensa, o ser que age, o ser que comanda um corpo, nós que vamos acreditando uns mais que outros, porque como dissemos no início da nossa conversa, ainda existem muitas dúvidas para muita gente. Para outros não existem dúvidas nenhumas. Eu não tenho qualquer dúvida de que realmente continuamos a vir à Terra quantas vezes necessárias. A primeira vez, este é um testemunho meu, esta realidade, a primeira vez que eu vim à Casa Espírita, ainda não existiam estas instalações, estavam a ser edificadas, portanto, nas antigas instalações. A primeira palestra que eu ouvi foi sobre a reencarnação. E as perguntas que eu me tinha feito até aquele momento, até aquele dia, até aquela bendita palestra, que me encheu, eu não tinha resposta. Eu tinha fé, mas a fé não me ajudava a compreender tudo. Porquê? Porque a minha fé não era uma fé inabalável, verdadeira. Ela apenas estava em crescimento e baseava-se em alguns factos, em alguns ensinamentos que me foram administrados e que eu não procurei, ou pelo menos não sabia como encontrar respostas que me exemplificassem o porquê da vida, não só em relação a mim, mas em relação à sociedade, à humanidade que nos rodeia. Eu não entendia. E naquela palestra eu percebi, meus irmãos, afinal, nós já cá estivemos muitas vezes, afinal, o sofrimento é uma razão, é uma consequência, é um efeito do nosso passado, de espíritos, não é do passado desta vida, porque nós também falamos do nosso passado em relação a esta vida atual, mas não do passado físico, mas sim do passado espiritual, que vem ou que remonta desde das nossas várias existências, da nossa criação, pelo menos como ser individualizados, não é? Com raciocínio, com pensamento, portanto, com capacidades de decidir, de opinar, de escolher.
Somos nós que escolhemos os caminhos que temos que percorrer. Somos nós que devemos analisar-nos. Não são os outros, não devemos estar à espera que os outros nos digam onde é que nós estamos a falhar, quais são as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Não devem ser os outros. Porque isto vai obrigar os outros a fazer um julgamento. Nós não devemos julgar ninguém. Portanto, isto também passa para nós. Não devemos ser nós a julgar as outras pessoas. A dizer, tens que fazer assim, tens que fazer assado. Bem, nós olhamos e vemos e sabemos e não somos cegos e nem surdos e nem mudos. Há os que são, mas graças a Deus nós ainda vamos tendo essas faculdades. E, portanto, vemos coisas incorretas, ouvimos coisas que não estão certas, mas não temos o direito de magoar quem quer que seja, julgando-os porque é assim, porque é assado, porque fez isto, porque fez aquilo, porque deve mudar, anda no centro, conhece a doutrina e não muda, não se modifica. E isso é para nós. Nós devíamos pensar, eu ando no centro e não me modifico. Eu estou a ouvir a doutrina e não muda a minha maneira de ser. Deve ser para nós. E cada um devia fazer esta reflexão. Devia pensar, devia analisar. O que é que nós fazemos amanhã? Hoje estamos aqui a lembrar um pouco a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, a sua doutrina, a ficarmos um pouco mais responsáveis. Como é que nós conduzimos a nossa vida? São lembranças importantes. Então amanhã nós devemos meditar um pouco, amanhã, depois e assim seguindo, até novos ensinamentos nos chegarem, nos baterem à porta. E o que é que nós fazemos com esses ensinamentos? Como é que os aceitamos na nossa vida? Será que estamos atentos à mensagem? Será que estamos incomodados porque vimos sempre ouvir o mesmo? A mensagem é uma só. Não podemos um dia falar de uma coisa e outro dia falar de outra. Quando se fala da reencarnação, é da reencarnação e temos que batalhar nestes pontos. E, na verdade, embora se fale muito, é necessário que se entenda. Perceber todos os pormenores, todos os artigos desta lei fantástica, extraordinária. Faz parte das leis de Deus, que aqui nos mostra a grandiosidade do amor do Pai, a sua infinita misericórdia. Porque se assim não fosse, que seria de nós? Ainda tão atrasados, ainda com tantos débitos, com tantas dívidas perante a lei, como poderíamos nós pôr as nossas contas, não é? Saldar todas essas dívidas, pôr a conta a limpo, como se costuma dizer. Todos, se calhar, nos temos por pessoas de boas contas. Então, sejamos. E para os sermos, nós precisamos compreender onde é que existe a justiça desta lei. Nós falamos que as leis de Deus são perfeitas e são justas. Então, onde estará a justiça da reencarnação? Será ou será que é uma injustiça? Quantos pensarão que é uma injustiça porque não merecem passar por aquilo que estão a passar ou por aquilo que têm passado? Sem dúvida que a maioria das pessoas que estamos aqui foi o sofrimento que nos trouxe. A dor, as dificuldades que nos causam sofrimento, as perturbações que nos causam sofrimento. Por que será que tudo isto bate à nossa porta? Por que é que sofremos? Por que é que Deus, que é amor, há quem diga, se Deus realmente existisse, se Deus fosse esse Pai amantíssimo, Ele não permitia que sofrêssemos. Ele evitava o sofrimento. Ele podia evitar as guerras, as catástrofes, todos os problemas que existem na sociedade. Porque se Ele é o Deus que tem um poder máximo ao infinito, Ele podia fazer tudo isso. E é verdade, Ele podia, está bem dito, podia, mas não o faz. Por que não o faz? Porque Ele deu-nos a nós, a cada um dos seus filhos, capacidades para o fazerem. Nós fazemos tudo pelos nossos filhos? Comemos a comida que eles têm que comer? Não pode ser. Mesmo que até às vezes vá prejudicar, porque podem exagerar, pode o organismo não estar em equilíbrio e algo lhes fazer mal, e nós não podemos, porque não eles ficariam sem alimentação. Não podemos viver a vida
dos nossos filhos. Eles têm que viver a vida deles. O que é que um bom pai, uma boa mãe deve fazer com os seus filhos? Alertá-los para os perigos da vida, ensiná-los na moral cristã, dando o exemplo máximo desses ensinamentos. Não é tens que fazer, é assim, mas não há exemplo na família. Os filhos, ou melhor, as crianças, olham muito para os adultos e gostam de imitar os adultos. É uma forma de aprenderem. Faz parte do ser. Imitar. Então, se eles veem bons exemplos, uma conduta de mudança elevada, não quer dizer que sejamos perfeitos, que as pessoas sejam perfeitas. Sabemos que não existe ainda esse grau no nosso planeta, mas que existem pessoas melhores umas que outras, pessoas mais moralizadas umas do que outras, pessoas mais caridosas umas do que outras. Nós sabemos que sim, que existe uma grande diferença. Porquê? Porque Deus as fez assim? Pois com certeza que não. Porque cada um já conseguiu chegar a esse nível, a esse grau evolutivo, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, muito pelo sofrimento que passou certamente, porque o sofrimento tem um papel importante na nossa vida. E o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, é um efeito de uma causa, um efeito de muitas causas, causas essas que nós causamos. Deus não impediu que realmente nós fizéssemos esse mal. Deus não impediu. Porquê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus deu-nos liberdade de agir. E é preciso termos consciência desta realidade. Nós somos responsáveis pela nossa conduta. Deus não tem culpa nenhuma que nós não façamos ou não sigamos as suas orientações. Deus permitiu que Jesus viesse à Terra. Ele veio ensinar-nos. Mas não só pregou. Não foi um pregador que andou de terra em terra a viver como lhe apetecia, a divertir-se, a gozar. Não. Jesus foi o exemplo máximo do que pode ser a vida na terra. Na vivência do amor. E isto diz tudo. Porque quem ama, perdoa, tolera, compreende, desculpa. Tem sempre algo para consolar, para ajudar, uma palavra amiga. Sempre foi aquilo que Jesus fez, o máximo do amor na terra. Porque Deus, sem dúvida, que é o máximo do universo. Deus é o Criador. Mas nós não temos uma imagem de Deus, uma imagem física. Não temos uma lembrança do que foi uma vida terrena, porque Deus não foi, para nós, um ser vivente. Deus é Espírito, Deus é uma energia cósmica. Vejamos, não temos dimensão. A nossa capacidade de entendimento ainda é tão pequenina que a visão que nós podemos ter de Deus é muito pequena para o que Deus é, sem dúvida nenhuma. Deus, para além de ser um ser único, é o máximo, é o infinito. Vejamos o que é o infinito. Infinito, não tem fim, não tem limite. E Deus quer que nós sejamos, não Deus como Ele, evidentemente, porque Deus é único, mas que sejamos felizes, que sejamos seres perfeitos. Deus quer ver este universo povoado de seres elevados, de união, de harmonia entre os mundos, porque a Terra não é o único mundo habitado no nosso universo. Todos os mundos têm, e os mundos são esses astros, em diferentes categorias, conforme o grau evolutivo atingido. E o que Deus quer é que haja uma harmonia no universo. Portanto, que em todos os mundos se viva a paz. Agora, haverá sempre mundos inferiores, porque são aqueles onde é permitido o espírito iniciar a sua evolução. Assim como existem os mundos já que atingiram o cume da evolução, os mundos divinos, aí se atinge
o máximo da evolução espiritual. Existem, então, no início, os mundos primitivos, que é nesses mundos que se inicia a evolução do espírito. E desde os mundos primitivos aos mundos divinos, há uma escala de 1 a 5, em que todos os espíritos vão passar por várias existências, várias fases da sua evolução, sempre beneficiados com o amor do Pai, com toda a ajuda, todas as oportunidades. Então a reencarnação surge na vida do espírito como a grande oportunidade evolutiva, a grande oportunidade do progresso, porque se não pudéssemos nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, o doutor da lei, nós não veríamos o reino dos céus, porque não se chega ao céu assim de qualquer maneira, de qualquer forma, com qualquer grau a nível evolutivo. O espírito, para realmente encontrar o céu que podemos viver aqui na Terra. E isso é que era importante, que não vivêssemos apenas à espera do céu depois da morte e que começássemos a construir o céu na Terra. O céu, para nós, é um lugar, não é? Um espaço, um ambiente, onde se possa viver em paz, em tranquilidade, com felicidade, não é? Muito bem, muita harmonia, tudo que é maravilhoso. Então nós na Terra não podemos começar a construir esses ambientes. Se cada lar, se cada família procurasse, fizessem o esforço, todos os elementos da mesma família, porque uma família não se constitui por acaso. Nós vimos a leitura no Evangelho, segundo o Espiritismo, dos laços de família. As famílias, constituídas por mais ou menos membros, nem todos se dão, nem todos têm a mesma afinidade, os mesmos sentimentos, a mesma forma fácil de lidar. Em alguns há uma grande dificuldade. E quantos? Parece que está tudo muito bem e de um momento para o outro as dificuldades surgem, os problemas surgem. As pessoas até ficam admiradas, como é que é possível? Estavam-se tão bem e de um momento para o outro são guerras atrás de guerras, inimizades. Por que será? Por que será que há pessoas que mal olham para outra? É uma afinidade, é uma ligação que parece que já se conhecem de longa data. É tão fácil lidar com essas pessoas. Começam a fazer parte, se não da família consanguínea, porque nem sempre o são, mas da roda de amigos, da grande amizade, que custa viver sem eles, que se tem saudades quando está muito tempo fora deles, sente-se a sua ausência. Por que será? E que outras pessoas, até do sangue, não se sentem saudades nenhumas. Da família, que não se lembram. Às vezes encontram-se e naquele momento lembram-se que aquela pessoa é uma pessoa da família. Por que será que existem estas diferenças? Não haverá uma razão, uma explicação? Se não tivéssemos já estado na Terra, se não tivéssemos já conhecido, estado em contacto, convivendo com essas pessoas em vidas passadas, em uma outra vida, pode ter sido a anterior, mas pode ter sido outras atrás, porque esta não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, certamente. Quantas vidas nós já teríamos tido, vidas humanas, vidas físicas, sempre os mesmos espíritos, entre aspas, porque nós deixamos de ser os mesmos conforme nos vamos modificando. Somos sempre a mesma pessoa, mas se a pessoa tem um vício e deixa o vício, ela já não podemos dizer que é a mesma, melhorou. Se a pessoa é orgulhosa, deixou de ser orgulhosa, conseguiu vencer o orgulho, não é? Eliminar esse inimigo terrível, não é mais a mesma pessoa, na sua forma de ser. E é aqui que nós temos que nos modificar. Teremos que ser outras pessoas. E como não conseguimos numa vida, nem em duas, nem em três,
Parece que nem em meia dúzia, nem numa dúzia, nós temos que vir e vir e vir. É esta necessidade de voltar. Ninguém sabe de onde vimos, portanto, ninguém sabe de onde vem, de onde o Espírito vem, que somos nós. Ninguém sabe porquê. Porque ninguém sabe quem foi na vida passada. Não sabemos o que fizemos, por onde andamos, onde vivemos. Não lembramos. Se bem que, como dissemos, podem surgir algumas lembranças na nossa mente. E como nós, de uma vida para a outra, não modificamos tanto assim, quer dizer que na vida anterior fomos muito parecidos àquilo que somos agora, na nossa maneira de ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. E teremos que ir mudando. Mas somos nós, não é Deus com o seu poder que nos virá modificar. Não é. Deus dá-nos a possibilidade de virmos à Terra. A ligação com a matéria, a ligação do espírito ao corpo físico, que, de certa forma, o condiciona, o limita. Nós sentimos-nos limitados, como espírito que somos, no corpo. O espírito fora do corpo, os espíritos desencarnados, aqueles que já morreram fisicamente, não é? Que deixaram de ser seres humanos para passarem apenas a ser espíritos, o ser espiritual, têm uma liberdade diferente da nossa. Eu posso pensar agora na minha filha, numa das minhas filhas, ou nas duas, e elas não estão aqui. Não vêm, teriam que se deslocar porque estão longe. Mas eu posso pensar num ser que já um familiar, ou uma pessoa amiga, que é apenas espírito, e ela pode aproximar-se, atraída pelo meu pensamento. E pode estar longe, mas se o pensamento for forte e constante, ela pode aproximar-se. Então é mais fácil, há uma liberdade. O espírito tem outra visão. Agora, acontece que aqueles espíritos que ainda estão muito aqui na nossa faixa vibratória, ligados aqui à vida humana, muitos nem se deram conta que morreram. Muitos não se apercebem da morte. Continuam aqui à nossa volta, à volta da família, à volta dos amigos, à volta das preocupações diárias, do trabalho, os prazeres, enfim, gozar a vida, as diversões. Já pensaram? Tantos jovens que morrem, que deixam a vida física, seja por doenças, muitos pelo suicídio, voluntário ou involuntário, acidentes. Estes jovens que não se apercebem, a maioria não se apercebe da morte, continuam com aquela força de viver, aquela vontade que, quando se é jovem, tem de conhecer, de andar, e não se apercebem daquilo que gira à sua volta, da ignorância, porque na verdade são ignorados. E quando se apercebem da morte, é muito difícil. Entram num choque, porque não queriam morrer, principalmente quando são mortes provocadas, como dissemos, suicídio voluntário ou mesmo involuntário. Porque o suicídio é a morte que não chegou na sua hora. Nós temos aqui, há algum tempo atrás, um médico do Brasil, o Dr. Franklin, que falou, não é, sobre a morte. Foi até uma palestra foi diferente do normal, daquilo que estamos habituados, porque interagia com o público. Pronto, temos que ver que é um profissional, é um técnico da saúde, e ele vê a parte espiritual e via, portanto, a parte física, médica. E, portanto, como ele nos falava da morte. E, na verdade, a morte, para muita gente, sem dúvida nenhuma, que é um terror. Tem medo da morte, e quando a morte é o adormecer para acordar na pátria espiritual. Mas quando se é jovem, quando se pensa em viver e não se pensa viver com responsabilidade, mas os adultos somos mais velhos e também somos irresponsáveis, que devíamos ter já um bocadinho mais de cabeça, pensar mais na vida, estar mais atentos àquilo que vamos ouvindo, porque há experiências desta vida. Se não lembramos o passado, nós lembramos muito desta vida. E era bom começarmos a pensar, a meditar,
Porque qualquer dia nós partimos. Não é? Qualquer dia, o que é que são mais 10, 20, 30 ou 40 anos perante a vida eterna? Não é nada. Qualquer dia vamos regressar à pátria espiritual. E como é que nós vamos sentir-nos? Por acaso já se perguntaram isso? Não vale a pena pensar nisso. Olha, agora estou aqui, toca a viver. Não, mas e se partimos amanhã? Se alguém parte amanhã? Se partimos, partimos. Quer dizer, partir parece que a gente vai partir alguma coisa. Quando falamos partir é deixar a vida terrena. Porque a maioria nem parte mesmo porque fica aqui, não é? Mas quando nós, vamos então corrigir, vamos dizer, quando nós deixarmos a vida terrena, como é que vai ser? Devíamos pensar, como será o meu acordar? Que vida é que eu levo? Que sentimentos é que eu tenho? Qual é a minha conduta? Se eu estou a passar por isto, infidelidade, traição, inimizades, falta de emprego, turbulência no lar, violência, desamor, não tenho afetos, pessoas que não conseguem ter afetos de ninguém, não sabem viver em sociedade, são pessoas que sofrem, porque não conseguem ligar-se. Sofrem mais do que aquelas que convivem com toda a gente. Mas por que será? Não é? Que isto acontece, devíamos pensar. Então fazemos um esforço para nos modificarmos. É o mesmo que eu convivo com uma pessoa, não me dou muito bem com ela. Não me sinto bem com ela, não gosto muito dela. Eu tenho que fazer tudo para a amar, para gostar dela. Porque aí é que está o sacrifício. Que é aquilo que é mais louvável a Deus. Não é dizer, não, eu não gosto muito dela, não me dou bem com ela, vou pô-la de parte. Até fujo dela. Ou deles, seja quem for a pessoa ou as pessoas. Por que será que Deus permite que essas pessoas apareçam na nossa vida, no nosso caminho? Porquê? Não há acasos. Tudo tem uma razão lógica. Tudo, sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que nós precisamos vivenciar, dentro daquilo que já passámos no nosso passado. O que fizemos mal, precisamos de nesta vida fazer bem. Porque certamente já passámos por vidas atrás a tentar fazer bem e não conseguimos. Não é agora nesta vida que nós estamos a ter todas as provas para fazer bem, seja o que for. Para ter bons sentimentos, bons pensamentos, uma conduta elevada, nobre. Não, de maneira nenhuma. As oportunidades de mudança são-nos dadas em cada existência. Nas vidas e vidas nós não quisemos saber da lei de Deus, de ensinamentos de Jesus, de nada. Não quisemos. Vivemos à nossa maneira, como mais nos dava prazer. Como ainda hoje. Será que estamos atentos? Quando ouvimos o Evangelho, será que estamos atentos? Quando ouvimos a explicação daquilo que o Evangelho nos quer dizer, é preciso nascer de novo pela água e pelo Espírito, disse Jesus a Nicodemos. Mas será que é difícil entender isto? Que a água, a carne é uma coisa e o Espírito é outra? Que Jesus fala aqui claramente de duas coisas distintas? Será difícil? Pois ainda há quem teme e diga que isto tem a ver com o batismo. Porque as pessoas têm que ser batizadas, por isso Jesus falou na água. Então e a carne? É a carne que vai ser batizada. E depois, então o Espírito recebe a água. E então agora vamos pensar, vamos imaginar que sim, que é o batismo. Agora vamos pensar Deus, que é um Deus único, um Deus de amor e de justiça, como é que Ele permitiu que até a existência, ou até a criação do batismo, não houvesse, não é? Batismo não existe, o batismo não existe desde o princípio da vida humana. Então Deus falhou. Não é? Deus falhou. Porque se na verdade o nascer de novo é o batismo, tinha que ser desde o princípio da criação. E não foi. Teve o seu evento quando Jesus foi o início. Começou João, o Batista, até ficou com o nome de, não é? O Batista, porque batizava.
Ele veio à frente de Jesus preparar os caminhos do seu Senhor. Preparar o caminho do Mestre. Para quando Jesus, o governador da terra, começasse a ensinar o que eram as leis de Deus. Como poderíamos conseguir o reino dos céus. Construir a felicidade, a paz. Como se poderia realmente viver em amor. Tinha que ter os caminhos preparados. E veio João ensinar. E para que lhe dessem alguma atenção, para que sentissem e vissem que naquele homem, que não deixou de ser um profeta extraordinário, João, primo de Jesus, para que desse alguma atenção, prestasse as pessoas que passavam, disse, não, o que é que ele anda a fazer, a batizar? Mas o que é isto? Vamos ver o que é. Porque não é andar a deitar água na cabeça, ir ao rio, ir à água. Chamava a atenção. Naquele tempo, se nós estivéssemos lá, também íamos ver, certamente, se eu quero ver como é que é. Depois ouviam. E ele anunciava que viria aquele que batizaria pelo Espírito. Aquele de quem nem ele era digno sequer de lhe apertar as sandálias. Porque ele sabia o que estava a fazer e quem vinha a seguir a ele. O trabalho, a evolução. Chegou Jesus. Mas Jesus também foi batizado. Mas então, não tem lógica nenhuma. Então Jesus, um Espírito perfeito, ensinando o que veio ensinar, o exemplo de vida, não é? Segundo, o Messias precisava de ser batizado? Não tem lógica. E aqueles que viveram antes? Estavam no inferno, condenados, porque estes não podiam entrar no reino dos céus, não foram batizados. Onde está o amor de Deus? Onde está a lógica do ensinamento? Não tem lógica. E se nós pensarmos agora assim, naquilo que nos ensina verdadeiramente a doutrina, na análise, pela razão, que Jesus, ao dizer que é preciso nascer de novo, pela água e pelo Espírito, o que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito, mostrando que há realmente dois seres distintos que se ligam. O Espírito, que já existe, a carne, que é formada em cada existência. Depois, o início da vida física, onde se inicia? Numa bolsa d'água. Portanto, a água é necessária para que o Espírito volte à terra. O nosso corpo, 2/3, são água. Portanto, a água é importante na vida física. Então, a água representa a matéria. O Espírito é o Espírito, a ligação, a necessidade. E porquê voltar a nascer? Porque voltarmos à terra, um lugar onde sofremos. Vamos ver esta nossa existência. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu não quero cá voltar. Não diga isso. Peça para poder voltar. Eu não, se puder ficar por lá, eu fico. Isto diz agora, não é? A pessoa diz isso agora. Porque quando estiver lá e quando se der conta do que devia ter feito e não fez, até com conhecimentos que não foi forte, que não soube lutar, que não se soube utilizar da fé que tinha, ou então não adquiriu uma fé inabalável, uma fé grande, forte, que ajudasse a vencer as dificuldades, os problemas, que não soube interpretar os ensinamentos, que apenas os interpretou à sua conveniência, porque muitas vezes a gente pensa que entende a mensagem, que entendemos o que diz o Evangelho, mas a verdade é que interpretamos segundo o nosso interesse pessoal. Às vezes é aquilo que gostamos de ouvir no nosso íntimo. E então convém-nos interpretar daquela forma, que não é a forma correta. Não é. E para nós sabermos, quando tivermos dúvidas em relação ao Evangelho, em relação como conduzir a nossa conduta, os nossos pensamentos, sentimentos, como agir até perante determinadas situações que nos surgem na vida, em que precisamos de agir, de dar um conselho,
de desculpar, de perdoar. Assim, como é que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria que fizessem isto comigo. Eu estou a ter um pensamento, um sentimento em relação a uma determinada pessoa. E de repente devemos pensar, eu estou a pensar isto, eu gostaria que pensassem isto de mim. E a gente fica um bocadinho assim, sentimos-nos horrorizados. Não quero, Deus me livre que pensem isto de mim. Então eu estou a pensar isto mesmo de outro, de alguém? Então eu não devo pensar. Se eu não quero para mim, não devo querer para os outros. Assim como no fazer, no agir. Ora, o que fazemos contrário à lei, porque a lei diz-nos como devemos fazer. E a lei está contida nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho ensina-nos tudo. Nós precisamos de ler o Evangelho. Seria muito bom que fosse feito o Evangelho no lar, ler o Evangelho em família, poderem falar sobre os ensinamentos em família, tirar dúvidas. Há sempre alguém que pode estar mais esclarecido, que tem mais facilidade na interpretação dos textos, que pode adquirir conhecimentos, que tem mais fé. E então poderem, em conjunto, tirar dúvidas, esclarecer-se. Isto seria muito bom que todos os lares atraíssem para o seu lar, para o seu ambiente familiar, estas vibrações do mundo espiritual maior. Porque sempre que estejamos com lembrança do Evangelho, lendo o Evangelho, tenhamos a certeza que somos visitados por benfeitores espirituais, que são atraídos pela mensagem de luz. O Evangelho é o manancial de água pura e fresca. É o pão vivo que nós precisamos no nosso alimento diário. Nós, espíritos, não é para o corpo, mas se o espírito estiver equilibrado, saudável, ajuda a manter também mais saudável o corpo. Não quer dizer que todas as doenças se apaguem. Não conseguimos apagar tudo assim de uma só vez. Porque, vamos lembrar, foram vidas e vidas a acumular erros e erros. E que temos marcados no nosso campo espiritual. O perispírito, que grava. E que só vai eliminando, ou vão sendo eliminadas essas manchas, que são manchas psíquicas que se vão acumulando, umas sobre outras, conforme a repetição do erro. É que, assim, mas como é que é possível? Pode alguém perguntar. Nós temos pessoas aqui, a primeira vez, a segunda vez, e que ainda não tiveram a possibilidade de ouvir as explicações em relação à lei da causa e efeito, a necessidade de nascer de novo, o porquê, o como fizeres acharás, que ainda não entenderam. E que é fundamental se entenda, para que não haja revolta no sofrimento que nos bata à porta, para que haja espírito de sacrifício na transformação, porque todos falhamos. Toda a gente erra. Ninguém é perfeito, senão não estaríamos aqui certamente. Então todos temos necessidade de mudar o nosso comportamento. Mas para isso nós precisamos de conhecer as nossas deficiências morais, as nossas debilidades espirituais, todas as fraquezas. Precisamos conhecer. E como é que conhecemos? Analisando-nos, estudando o nosso íntimo, a nossa forma de ser. Porque não tenhamos dúvidas de que tudo o que fizermos de mal a nós ou ao próximo, por pensamentos, palavras ou atos, fica gravado em nós, vida após vida. Porque quem grava não é o corpo, porque podia alguém pensar, pronto, se morrendo, não é, o cérebro desaparece e pronto, desgrava tudo. Pois não é o cérebro, mas sim o espírito, tendo o perispírito, a parte de gravação, a memória, que vida após vida grava. E como dissemos, só desgrava, não é? Só se apaga quando nós pagarmos essa dívida. Se tivermos uma dívida 100 vezes, nós teremos que pagar. Claro que Deus dá-nos formas de podermos pagar muitas dívidas de uma só vez, porque senão então ia ser muito complicado.
E Deus facilita nas oportunidades que dá. A pessoa que ajuda o próximo, que alivia as suas dores, aquele que se dedica à tarefa espiritual, toda a caridade, evidentemente que tem os seus benefícios, tem o seu retorno e vai ajudar a apagar muito dos nossos erros. É verdade. Também, evidentemente, teremos que passar por algumas situações que causamos aos outros. Porque é passando pela dor, é passando pela aflição, pela angústia, pelo desespero, pela necessidade, que nós poderemos avaliar a falta ou o sofrimento que se tem. Porque agora vejamos, uma criança de tenra idade, que é espancada, que é maltratada, que não se pode defender, que apanha e apanha e apanha. Como é que o espírito, a pessoa que lhe faz esse mal, não é? Que é espírito, é encarnado no corpo, poderá avaliar a dor daquela criança? Essa pessoa também pode ser espancada, alguém a pode maltratar, mas acham que a dor de uma criança, ou a forma de sentir, de compreender da criança é igual a um adulto? Não é, certamente. Um bebezinho chora com a fome, ele sabe que tem fome. O seu corpo pede-lhe alimento, mas ela não sabe porquê. Agora, nós sabemos, adultos, se temos fome, porque é que temos fome. E a falta que nos faz o alimento. Então, quem faz o mal, quem causa tanto sofrimento a essa criança ou a essas crianças, não terá que ser criança para poder avaliar quando lhe for causado o mesmo sofrimento? Quando passar pela mesma dor? E pode alguém dizer ou pensar, então, mas a criança não se vai lembrar de outra vida que fez isso, como é que é possível? Não é preciso lembrar. Porque o espírito, antes de reencarnar, soube muito bem o que fez, está lá gravado. E sabe, antes de reencarnar, que vai nascer, voltar ao corpo, e que em criança vai precisar de passar por aquele sofrimento que causou a uma, a duas, ou o que fosse, o tempo que foi. Então não é necessário lembrarmos o que fizemos, mas percebermos que as dores que desde que a nossa lembrança, desde que somos, que éramos crianças e onde conseguimos recuar no tempo e ir buscar sofrimentos que foram fazendo parte da nossa vida, que esses sofrimentos nós os causamos. E os sofrimentos que vieram até nós foram menores do que aqueles que nós causamos. Porque Deus é tão bom que sempre diminui um pouco aquilo que nós temos que pagar. Não aumenta, diminui. O que causamos foi sempre maior. A mensagem de Jesus, a doutrina espírita, é uma doutrina de consolação, sem dúvida nenhuma. E alguém pode estar triste, pensando no sofrimento que tem vivido ao longo da sua vida e dizer, então, mas eu fiz tanto mal, então eu estou a passar por tudo aquilo que eu fiz, que ser eu fui, sentir-se triste. Não, nós devemos estar gratos a Deus, não tristes, porque o que fizemos, fizemos, meus irmãos. O que está feito, está feito. Vamos agora arrepiar caminho. Vamos modificar a nossa vida. Porque aquilo que fizermos agora, tenhamos a certeza que virá connosco no futuro. Se nós modificarmos, se fizermos o bem, menos violência, mais amor na família. O que falta nesta humanidade é amor, meus irmãos. Mas o amor que Jesus ensinou a viver, aquele que Ele viveu, o amor fraterno, o amor de irmãos, o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que tolera, o amor que desculpa, o amor que estende a mão, caridoso. É esse amor que é preciso viver-se. Nós estamos atravessando a nossa sociedade, o nosso
país, mas a humanidade, tempos tão difíceis. Porque é um apelo à mudança. Se a vida fosse fácil, se tudo corresse segundo os nossos desejos, as nossas ambições, a nossa vontade, o que seria da humanidade? O que seria? Onde estaria a evolução? Seria muito difícil. Nós não merecemos ainda, mas vai chegar o dia de merecermos, de todos termos uma vida melhor. Não vejamos a vida apenas nesta existência. Vejamos uma vida mais longa, uma vida eterna, uma vida para sempre. E que o amanhã, desse futuro de espíritos, de filhos de Deus, vai ser melhor. Mas tudo vai depender também do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. O nascer de novo que Jesus quis dizer e o podermos ver o reino dos céus é sem dúvida nenhuma essa oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos, sem exceção, para que todos possam atingir essa paz, essa harmonia, essa felicidade, que todos possam construí-la. Ela não cai do céu. É uma construção própria de cada um, que depois é vivida em conjunto, sem dúvida nenhuma. Mas teremos que ser nós, meus irmãos, aproveitando esta reencarnação, que está mais que comprovada. A ciência está farta de comprovar que já vivemos antes. Médicos, psiquiatras, em psicanálise, eles fazem isso como tratamento aos seus doentes e fazem através da hipnose, fazendo a regressão de memória, levam a pessoa hipnotizada a andar para trás. E a pessoa espírito, porque é o espírito, não é o corpo, vai ver-se num outro corpo, numa outra existência. E tantas vezes encontram a cura para o problema, principalmente quando são traumas que causam sofrimentos terríveis, os medos, os pânicos, as fobias diversas, que vêm de vidas atrás, que acompanham o espírito. Então precisamos todos de ter noção, de compreender o que é realmente a reencarnação. O espírito que volta à carne. O espírito somos nós. O corpo difere em cada existência. Só podemos ser duas coisas fisicamente, ou homem ou mulher. Não dá para variar muito, não é? Também não é para escolher. Assim, eu quero ser isto, agora quero ser aquilo, e para a próxima vou escolher ser igual ao que sou agora, ou quero ser diferente. Não, a lei é que vai determinar. A lei divina, a lei da causa e efeito, é que vai determinar o que cada espírito terá que ser no corpo físico. Homem ou mulher. Que evidentemente se complementam quando o amor os une. Porque individualmente cada um é um ser único com as mesmas responsabilidades. A lei é igual. Não é o homem porque é o homem, pode fazer o que quer e está salvaguardado, e a mulher porque é mulher, já tem que ser de outra forma. A lei é igual para o homem e para a mulher, porque todos somos espíritos em evolução. Então deve haver respeito por tudo e por todos. Vivemos como irmãos. Procuremos a harmonia. A harmonia é tão bonito. Viver em paz. A vir no local de trabalho, procurarem entender-se. Sempre há alguém mais difícil, não é? Com uma forma de ser complicada. Mas, na verdade, temos que desenvolver o amor, a caridade, pelas diferenças que o outro tem em relação a nós. Não nos devemos cansar de fazer este esforço, porque diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui é assim, insistindo, quem sabe vamos conseguir a amizade daquela pessoa, o entendimento. Se os laços da família, como nos dizia a leitura,
são ou podem ser continuados os laços do Espírito, porque os da carne extinguem-se, não é? Se os laços que unem as famílias fossem apenas os da carne, em cada existência tudo acabava. E não acaba. Porque nós continuamos a amar aqueles que partiram, os nossos seres queridos, e eles continuam a amar-nos a nós. Já não têm corpo. Nós não vemos, mas podemos sentir tantas vezes a sua presença. E sabemos que os amamos e tenhamos a certeza que nos amam. Mas também, se detestamos alguém que partiu, se há ódio ou deles em relação a nós, pois esses sentimentos mantêm-se. A morte não acaba nem com o bem, nem com o mal que faça parte de cada um. É a propriedade que cada um tem e que terá que alterar. Sempre do mal em caminho do bem, evidentemente. O que há que eliminar é o mal. Diz que onde há mal, ou que o mal não existe, é apenas a ausência do bem. Quando existir o bem, o mal deixa de existir. É outra forma de vermos as coisas, não é? Como dizemos que não existe o escuro. Não é? Na vez de dizermos está escuro, poderemos dizer aqui não há luz. Portanto, o escuro será a ausência de luz. Quando surge a luz, deixa de haver escuridão. Portanto, há sempre os dois lados. Está o mal, vamos ao encontro do bom. Estamos mal, vamos procurar estar melhor. A fé é muito importante na nossa caminhada, na nossa evolução. Devemos afirmar a nossa fé. E para que a nossa fé realmente seja firme, seja duradoura, nós necessitamos compreender os ensinamentos, o Evangelho, a lei de Deus, para que possamos aplicá-la na nossa vida. Se nós virmos a reencarnação, vendo-a pela positiva, até de forma alegre, assim, que bom que eu estou na Terra outra vez, um lugar onde eu falhei, mas onde eu certamente vivi coisas boas, e Deus está-me a dar uma oportunidade de eu poder ter outras coisas boas, de poder estar em contacto com seres queridos, até, quem sabe, de outras vidas, de quem eu tinha tantas saudades quando estava no mundo espiritual e que agora venho encontrar aqui. Que eu possa desenvolver aqui a caridade, o amor ao próximo, ser um bom exemplo de mudança. Já viram as pessoas que nos conhecem e que sabem que a gente tem assim um mau feitio, uma forma de ser assim um bocadinho difícil, este ou aquele defeito, e começam a ver que a gente está a mudar. Ao princípio nem acreditam. Não, isto aqui faz de conta, porque anda a enganar. Mas ninguém consegue enganar a vida inteira, não é? Quem está a enganar, rapidamente se denuncia. Agora, quando é mesmo cá de dentro, quando é real, quando são sentimentos que se vivem, quando compreendemos a necessidade de mudar o nosso comportamento, sermos pessoas diferentes, pessoas melhores, em nosso benefício, e vamos contribuir para uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma. Mas quando nos dermos conta disso, um dia vamos sentir-nos muito felizes. E hoje podemos sentir-nos muito bem. Então aceitemos a reencarnação como uma grande dádiva divina que nos traz de volta à vida terrena, a este mundo, um mundo maravilhoso que Deus nos deu para nós sabermos aproveitar, construindo aqui cada vez mais um mundo melhor, um mundo onde possa realmente viver-se em paz, em amor, e cada um de nós é uma peça deste grande puzzle e teremos que encaixar uns nos outros. Enquanto não fizermos, nós vamos sentir-nos doentes, vamos sentir-nos mal, porque estamos a faltar às nossas responsabilidades. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude um pouquinho mais, dando-nos força mentalmente, na nossa vida, nesta mudança que é necessário dar-se em nós. Muita paz e que o Senhor esteja connosco. Vamos aguardar
um pouco. O grupo já está a aproximar. Mantenham-se serenos, porque daqui a pouquinho vai chegar a hora de darmos também a tal irradiação, fazermos um esforço, nos concentrarmos. É o momento de pedirmos também pelos familiares, por amigos, por pessoas que saibamos que estejam doentes. É o momento de dar. Então vamos preparar-nos tranquilamente para que tal aconteça. Página 17. Cantemos nossa alegria de viver, e seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor, dando o exemplo do nosso crer, prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, precisa mudar. É preciso os que sofrem consolar, provemos como cristãos devem amar, construiremos dias melhores junto de todos os sofredores. Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, precisa mudar. Chamemos a juventude a trabalhar, mostremos-lhe de Jesus o meio olhar, ela guiar em busca do amor, e ao coração enche de calor, e vai mudar a forma de ser, juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, precisa mudar. Cristo vai voltar, precisa mudar. Queremos pedir, Senhor, pelos doentes, que as nossas vibrações de amor, de paz e harmonia, de ajuda fraterna, possam ser tomados pelos seus mensageiros
e levados junto desses irmãos em sofrimento, em quaisquer circunstâncias a gente se encontre, sofrendo física ou moralmente, e mesmo perdidos nos labirintos do vício e do prazer. Envolvemos a todos nas nossas vibrações, Senhor. Potencia essa energia, multiplica a 100 por 1, que esta noite possa ser um pouco diferente para todos. Olá, Chegamos ao final da nossa transmissão. Vamos só fazer aqui uma alusão
ainda a visita do Divaldo a Portugal. Ele vai estar nestes próximos dias, estará amanhã, salvo em Ilha, mas ele vai estar, vão ter connosco, hoje está em Coimbra. E também há a presença entre nós na próxima segunda-feira do Dr. Sérgio Tinsen, um médico cardiologista brasileiro, que vai fazer uma palestra aqui em Viseu. Segunda-feira, 2 a 8 dias. Queria também dizer que no dia 21 de dezembro teremos a nossa festa de Natal. Terá um sarau à tarde e depois à noite, os trabalhadores e familiares, uma ceia. Mas haverá um sarau no dia 21 à tarde, sábado. E também, agora para terminar, que está aberta a inscrição para o curso que vai ser dado dentro de uma semana ou duas, provavelmente. Não é que as pessoas quiserem, eu digo provavelmente porque segunda-feira não vai começar de certeza, mas está a acabar um outro, eu julgo que termina esta semana ou para a semana. De maneira que quem quiser ainda inscrever-se, está ali uma folha já, que já tem aí quase 3 dezenas ou mais de inscrições, de maneira que se quiser inscrever é fazê-lo já, porque quando vir ali determinado número de inscrições eu vou acabar, não vou deixar de inscrever mais, porque não cabe na sala. Vamos saudar os nossos telespectadores, muita paz, até breve, se Deus quiser. Este breve até sexta-feira, nós vamos seguir aqui